Boa noite, pessoal. Essa é a nossa aula, a terceira aula aí de membros desse curso de fitoterapia, plantas medicinais. Nós vamos falar hoje sobre a FFFB2, que é o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira de segunda edição. Eu vou deixar meu oi aqui para você que está assistindo ao vivo e também para você que vai assistir essa aula depois. Preste muita atenção nessa aula, é uma aula muito importante, tem detalhes que são bem específicos e bem técnicos, para que depois, dentro do workshop de tinturas, a gente possa realizar com todos os padrões de biossegurança e de qualidade necessários, para que você tenha a sua tintura aí na sua casa, quando você for realizar elas, de uma maneira que seja feita corretamente. Antes de eu voltar com vocês nas plantas medicinais, eu queria, como eu falei aqui antes de iniciar essa gravação, temos dentro desse formulário 89 plantas brasileiras, exclusivamente brasileiras, já com usos estabelecidos pela indústria farmacêutica e já com estudos, resultados, conclusões científicas de eficácia para alguns tratamentos. Esses estudos, eles sempre são atualizados. Todos os anos existe uma atualização dentro dessa farmacopeia. Da última edição para agora, foram adicionadas muitas plantas. Uma das mais importantes foi a cúrcuma longa. Nós vamos falar sobre ela também. Antes disso, eu quero falar para vocês sobre algumas coisas que vocês vão escutar na área fitoterapêutica. Vocês vão ver sobre as plantas medicinais, que faz parte também das questões de biossegurança, das questões de boas práticas de cultivo e de produção das drogas vegetais. Quando a gente falar de água para uso farmacêutico, nós vamos falar, considera-se como água para uso farmacêutico diversos tipos de água usada na formulação e preparo de medicamento. É uma água exclusiva para isso, ela é mais do que purificada, ela é usada em laboratório de ensaio, diagnóstico, aplicações à área da saúde, inclusive com o principal componente na limpeza de utensílio, equipamento e sistemas. A gente não pode utilizar qualquer água, porque a água que a gente compra de galão, por exemplo, ela tem mineral, e o mineral, ele altera a composição química da droga vegetal. A água potável, o significado dela para esse FFFB2, é a água que atende o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, que não oferece risco à saúde, mas ela é uma água não adequada para a gente realizar, para a gente fazer a droga vegetal. A água purificada é uma água que passou por algum tipo de tratamento para retirar os possíveis contaminantes, para atender os requisitos da pureza estabelecidos na monografia. Monografia, quando eu falar para vocês, é esse documento, esse formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Alcoolatura. Quando a gente fala de alcoolatura, é isso que eu estou falando para você, a droga vegetal. A droga vegetal, elas são as plantas inteiras, ou as suas partes, ou seca, ou não processadas, é aquela planta que a gente pegou no jardim, fez toda uma limpeza dela, para a gente poder utilizar ela para fazer um medicamento fitoterápico. A gente inclui aí dentro dessa droga vegetal, o que a gente conversou antes, mucilagens, pode ser a resina, látex, cera, a planta rasurada. Rasurada é ela bem picadinha, tá? Ó, alcoolatura. É bem uma informação bem técnica. Preparação vegetal líquida, obtida pelo processo de maceração a frio, com o líquido extrator álcool etílico, a partir do material vegetal fresco, convenientemente rasurado, bem picadinho, considerando o teor de água do insumo farmacêutico ativo vegetal. Vou traduzir para vocês. Dentro, existem formulações em que vai utilizar a planta fresca. E essa planta fresca, ela ainda tem a água dentro dela.
porque todas as plantas precisam da água para sobreviver. Então, ela ainda tem a água dentro da matéria química dela. E dentro dessa planta, que ainda está fresca, ela vai ser rasurada, bem picadinha, misturada com um álcool, que é um álcool específico, eu já vou falar para vocês sobre isso, e ela é utilizada em uma proporção diferente da tintura que se utiliza a planta desidratada. Então, ó, vou escrever para vocês aqui, deixa eu ver se eu pego. Aqui, ó, e vou colocar a proporção. Ai, onde tem caneta? Aqui, ó. Não vai escrever, gente. Eita, mas... Ó, vou falar. 20 a 30 gramas da planta fresca para 100 ml de álcool etílico a 80%. Quando a gente falar da planta fresca, 20 a 30 gramas dela rasurada, já picadinha, tá? Isso é pesado. E esses 20 a 30 gramas dessa planta, ela precisa estar desinfetada, precisa estar toda limpinha, tudo, não é selecionada, quais as melhores plantas que você selecionou. Essa é a proporção de uma alcoolatura, certo? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo ok? Tá sim, ok. Conseguiram anotar? 20 e 30 gramas de planta fresca, 100 ml de álcool etílico, 80%. 100 ml. Maravilha. Ó, aí a gente tem outras formas de fazer essa. Ele é um instrutor. Esse formulário, ele vai dando instruções de como você fazer. Ó, lembra que nós falamos sobre a decocção, falamos sobre vários tipos de extração, né? Na decocção, ele diz para a gente que a decocção é a preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável. Ou seja, o chá não precisa de uma água purificada, nem de uma água específica para fins farmacêuticos. Pode ser, só que tem que ser água potável. E é usada por um tempo determinado. Esse método é indicado para drogas vegetais, para plantas com consistência rígida, cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas. Aquilo que nós falamos antes, a planta tem uma resistência maior, então a gente tem que ferver essa planta para a gente extrair os componentes medicinais dela, certo? Os extratos, a gente vai falar sobre eles quando a gente for falar sobre as fórmulas magistrais. Eles são preparações líquidas, semissólidas ou sólidas, obtidos a partir de plantas medicinais, usando métodos extrativos e solventes próprios. Tudo isso é utilizado dentro da indústria farmacêutica, tem toda uma... um conjunto de regras para isso, tá? Inclusive até dos materiais que é usados, tudo. Outra coisa muito importante da gente falar é o extrato fluido. Esse extrato fluido, nós vamos ver algumas fórmulas dentro aqui das plantas quando a gente entrar, que é o extrato com a água. Essa preparação líquida é obtida por um líquido apropriado, como eu falei para vocês, pode ser água potável, purificada. Em geral, uma parte do extrato em massa ou volume corresponde a uma parte em massa da droga vegetal seca, tá? Alcoolatura, sempre que falarmos de alcoolatura, então, alcoolatura é com a planta medicinal fresca. Quando falamos de extrato fluido, sempre vai ser a droga vegetal, a planta medicinal desidratada, certo? Certo. Maravilha. Falamos também sobre a infusão, que é aquela preparação que a gente coloca, seleciona as ervas, coloca ela dentro de um recipiente, ferve a água, depois de fervida, desliga o fogo, pega aquela água fervente, deixa lá e abafa. Ela é usada para partes menos rígidas, folhas, flores, inflorescência, frutos, e que
contenham matérias bioativas voláteis, ou seja, aquele material sensível, que não dá para ser simplesmente, se você ferver ele, você vai perder todos os componentes ativos. A maceração, nós conversamos, falamos sobre isso, expliquei para vocês que o processo da tintura. Toda a tintura é feita através de uma maceração, e a maceração da alcoolatura e da tintura é a frio, ou seja, a gente não vai esquentar ele para obter os fitoativos. A maceração é o processo que consiste de manter a planta fresca ou a planta desidratada, rasurada, bem picadinha, triturada, bem pequenininha, em contato com um líquido extrator apropriado. Líquido extrator é sempre o solvente. A gente conversei com vocês na segunda aula, aquilo do papel crepom. Se você pega o papel crepom colorido, põe na água, ele tira pouca tinta. Se a gente pega o papel colorido, coloca num copo de álcool, a gente consegue extrair toda a cor. É a mesma coisa que a gente faz com a alcoolatura e com a tintura. Vamos falar também sobre o prazo de validade das plantas, das tinturas, dos extratos fluidos. Cada planta tem uma determinação, cada planta tem uma validade feita. Existem alguns padrões, mas tudo isso, cada planta a gente vai conversar sobre elas. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pular aqui o slide. Aqui, ó. Olha, se vocês derem um zoom aí, vocês vão ver que tem 89 plantas medicinais que nós vamos falar. Todas essas foram adaptadas e estudadas no Brasil. Algumas plantas que nós já até conversamos sobre elas, mas que não estão aqui. Por exemplo, a Artemisia não é uma planta da nossa farmacopeia, foi incorporada na nossa farmacopeia, mas ainda não entrou. Conforme vão se realizando os estudos da Artemisia, a própria comissão que elabora esse formulário de fitoterápicos da farmacopeia, eles vão agregando as plantas conforme os estudos vão sendo feitos na indústria e no meio científico, tudo bem? Nós vamos falar sobre todas essas 89. Todas elas nós vamos conversar sobre. E nós vamos começar em específico sobre a dona Aquileia millefolium. Aí, como vocês podem ver, deixa eu abrir aqui o meu, conforme nós vamos conversando, eu abro o meu aqui para a gente falar sobre ela. Aquileia millefolium. Aí, se vocês verem, ó, ela é um auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos, como colerético, como anti-flatulento, como antiespasmódico e anti-inflamatório. Quando vocês lerem parte aérea, a tintura para você fazer, você vai utilizar parte aérea, 10 gramas dessa parte aérea e álcool etílico 70%, 100 ml. QSP é o líquido extrator, certo? Sempre que vocês verem QSP, ou é o líquido extrator, ou é a forma de ingerir esse medicamento. Vai ser o condutor para a ingestão desse medicamento. Aqui na Aquileia millefolium, a gente tem, eu coloquei para vocês um preparo de tintura, mas também pode ser feita com ela uma infusão. Para infusão, eu vou falar para vocês, se vocês quiserem anotar sobre ela, eu vou passar a proporção dela, tá? A parte a infusão vocês vão fazer com 2 a 4 gramas da Aquileia millefolium e 250 ml de água. A indicação dela para utilizar quais são os benefícios da Aquileia millefolium. Como eu falei para vocês, e aí, ó, as advertências sobre o uso da Aquileia millefolium. Essa planta, Aquileia millefolium, só pode ser usada por pessoas com mais de 12 anos, no caso do chá, e uso adulto no caso da tintura. O uso está contraindicado para pessoas que têm alergia a algumas flores, e caso não
tenha uma melhora na sintomatologia menstrual, que no caso também é utilizado como uma planta para aliviar as dores e a cólica menstrual, né? Se não houver uma melhora, ou se os sintomas digestivos permanecerem por um período maior que 2 semanas, o uso do fitoterápico tem que ser suspenso, tá? Gestante não pode usar, não tem como. Gestante, lactante e diabético, no caso da tintura, não pode utilizar. Pessoas que têm muita dor de cabeça, náusea ou vertigem, não pode utilizar. Conseguiram aí anotar? Eu não anotei não, Karina, mas depois eu vou rever a aula, porque eu Tudo gosto bem, de daí você pega rever. direitinho. Prestar atenção Sim, primeiro e anotar depois. Beleza, então eu vou fazendo assim. Eu falo e qualquer coisa vocês depois pegam a gravação da aula e aí vocês anotam, tá bom? tá bom. Ó, modo de uso: tomar de 3 a 10 ml da tintura diluídos em água. Gente, qualquer tintura, eu ia falar com vocês depois, mas foi bom a gente ter visto assim. Qualquer tintura não pode ser pingado direto na boca. Quando vocês veem o pessoal pegando até floral, sabe? Aquele floralzinho, as pessoas pingam direto na boca. Não pode, tem que ser diluído, porque tem muito álcool. Se você dilui esse álcool, você não vai ter uma queimação, uma estomatite, tudo. Porque, e outra, absorção aqui pela via oral, ela costuma dar muito problema se você pinga ela direto, então não pode, tem que misturar ela em água. De 50 a 100 ml de água, pinga as gotinhas, pinga quantos ml forem necessários para realizar o tratamento, e aí sim toma aquela água. Joia, vamos para a próxima. Macela. A macela, eu coloquei aqui uma fórmula de tintura, mas tem também uma fórmula de chá. Para você fazer o chá da macela, você vai utilizar de 0,5 a 1,5 gramas para 150 ml de água. O que vocês vão utilizar é a inflorescência, os brotinhos da planta. Joia? Para fazer pelo método de infusão durante 5 a 10 minutos, deixa ela ali, e sempre com as folhas, a macela sempre seca, sempre desidratada. Jogou a água por cima, tampa 5 a 10 minutos, deixa ela lá, depois coa e pode utilizar. E também a tintura, que são 10 gramas, a inflorescência são 10 gramas, e o álcool etílico a 70%, 100 ml para fazer essa extração. Joia, advertências do uso da macela. Contraindicado para pessoas que têm hipersensibilidade a flores, pessoas que são muito alérgicas a flores não podem utilizar. Vamos lá, não pode, a tintura não pode para menores de 18 anos, isso aqui é padrão para todos, né, em função aí do teor alcoólico da formulação. A macela pode causar, em alguns casos raros, provocar vertigem, cefaleia, alergia ocular e fitofotodermatose, que é uma dermatose de contato após a exposição solar, tá? Pessoas que têm episódio de hipoglicemia têm que conversar com o fitoterapeuta ou com o médico para ele liberar para tomar macela. Pessoas que apresentam episódio de hipoglicemia podem ter potencial efeito da insulina, quem utiliza insulina injetável. Pode falar, Andréa. Nenhuma tintura a criança pode usar? Tintura oral, não. Só tópico. Ah, tá. Nesse E caso. esse negócio, porque eu tô tomando tão desparasitante aqui, Uhum. e tem um negócio que é assim, que você falou que não pode pingar direto na boca, aí tem um negócio que toma junto, que é homeopatia antiparasitária mais frequência. Isso é tintura?
Se você vê que tem álcool, provavelmente sim. Eu não entendo de homeopatia, eu entendo mais da fitoterapia mesmo. Se for fitoterápico, eu sei que é feito derivado da água. Se ele tiver escrito tintura, ele tem álcool. Se ele tiver extrato fluido, daí ele é feito de água. Mas Ah, tá, daí... não. Sem álcool, tá escrito sem álcool. Ah, então beleza, então não tem problema. Então tá, obrigada. Imagina. Ó, ela pode potencializar o efeito da insulina, barbitúricos e outros sedativos. Não pode, de jeito nenhum, misturar antidepressivo ou ansiolítico, os benzodiazepínicos da vida aí. Quem toma esse tipo de medicamento tem que tomar bastante cuidado, certo? Vamos para a nossa próxima planta. Castanha da Índia. Aesculus hipocastanum. Essa é uma planta muito, muito utilizada no Brasil, já tem fórmula magistral para isso. Aqui eu coloquei para vocês, o córtex da planta, ele é utilizado como... Andréa, quer falar de novo? Espera aí que eu não estou te ouvindo. Não deu para te escutar, tá. Agora Eu sim. liguei a câmera, mas eu não sei desligar essa mãozinha. Tá bom. Eu acho que tem que apertar de novo na mãozinha. Baixar a mão. Pronto. Isso. Então vamos lá. Ó, a castanha da Índia, aqui exclusivamente coloquei para vocês, ela é feito, pode ser usada através de chá, mas ela tem muito efeito hepatotóxico quando ela vai pela via gastrointestinal. Quando ela é feita do córtex dela, não tem como fazer chá. Então a gente utiliza ela como cápsula. Ela é ótima para aliviar os sintomas de desconforto, peso nas pernas, relacionados a distúrbios circulatórios leves. Ela é uma planta também excelente para quem tem problemas de prisão de ventre, certo? Aqui, então, eu coloquei algumas poucas plantas, a gente tem formulações na FFP2, FFB2, oh meu Deus, de formulações de cápsulas. A cápsula, ela é feita das cascas, do córtex da castanha, e são 275 ml para uma cápsula. A posologia dela, toma uma cápsula 3 a 6 vezes no dia, tá? Depende da necessidade. A castanha da Índia é muito indicada também por médicos vasculares. Como eu falei para vocês, por ser cápsula, essa é uma droga vegetal utilizada somente para adultos. É contraindicado a pessoas que têm alergia a castanhas, contraindicado durante a gestação, lactação, menores de 18, e devido até mesmo a alguns quadros, tem que conversar mesmo com o médico, porque em caso de inflamação da pele, ter de tromboflebite, varicose, endurecimento subcutâneo, o médico tem que ser consultado, não tem jeito. Insuficiência cardíaca e renal, quem tem problemas de hemorroidas, e ocorre sangramento retal, o médico tem que conversar com ele antes. Os efeitos colaterais da castanha pode ocorrer dor de cabeça, cefaleia, tontura, irritação gástrica e coceiras. Também ele não pode ser indicado para pessoas que tomam anticoagulante, porque ele já tem um efeito anticoagulante. Então, de 86% a 94% da propriedade medicinal da castanha da Índia liga às proteínas plasmáticas. Então, pode interferir com a distribuição de outras drogas, pode aumentar o efeito do anticoagulante e não deve ser usado com esse tipo de medicamento. Ele pode ser também muito tóxico se usado com a gentamicina. Então, tem que ter cuidado, essa é uma das plantas que precisam ser conversadas com o médico antes de utilizá-la, ok? Alho sativum, todo mundo tem em casa. É muito difícil quem não tenha, né? Um alho em casa e hoje conhecido como um dos melhores medicamentos fitoterápicos.
que existem. Deixa eu só achar aqui, alho sativo. Olha, coloquei para vocês aqui uma preparação da tintura de alho, que eu acho que, assim, vocês conseguem extrair todo o potencial farmacêutico do alho. Então, coloquei bulbo fresco, 20 gramas, álcool etílico a 80%, 100 ml. Para que serve o alho? Aqui eu coloquei o que está elencado no formulário de fitoterapia, mas ele tem muitas mais propriedades medicinais para serem exploradas, estão sempre sendo estudadas. Ele é auxiliar na prevenção de alterações ateroscleróticas. Quem tem problema de aterosclerótico seria aquelas... quem tem placas de gordura nas artérias, alívio dos sintomas associados às infecções das vias aéreas superiores, nariz, sinusite, rinite, quem tem congestão nasal, decorrente do excesso de muco, de meleca, o alívio de sintomas do resfriado comum. Não sei vocês, se na família de vocês isso já aconteceu, mas quando eu e meus irmãos, a gente ficava resfriado, minha mãe fazia um chá de alho com limão. Era horrível. É a coisa mais horrível do mundo tomar um chá de alho com limão, porque minha mãe não colocava açúcar. Então, era difícil de tomar. Graças a Deus, descobrimos aí hoje que tem outras formas de você utilizar as propriedades do alho que não seja através de um chá sem açúcar. Mas ele realmente, as avós da gente, as mães da gente tinham toda a razão de dar para a gente quando a gente estava resfriado. Existem estudos e monografias, inclusive da Organização Mundial da Saúde, falando sobre as propriedades retrovirais do alho, tá? Podemos, claro, utilizar ela como um chá, tudo, dessa maneira que eu falei para vocês, mas não vai extrair todas as propriedades medicinais que pode ter no alho. Olha, o alho, ele pode, como eu falei para vocês, acima de 12 anos para o uso, acima de 18 anos para o uso de tintura, para um chá, recomenda-se que seja utilizado sempre pediátrico acima de 12 anos. Pode falar, Cléris. Eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo o alho, só está na castanha ainda. Tá na castanha? Não, tá. Não, para mim tá aparecendo um alho. Tá aparecendo alho? Ah. Então, espera um pouquinho que eu acho que já atualiza aí para você. Para mim aqui tá no alho também. Vê se já apareceu. Tem problema não, depois deve ajeitar aqui. Quando eu for, eu dou uma olhadinha. Tá bom. Aqui tem só um desenho do alho mesmo e tá falando aqui dessas propriedades. Mas depois você pega certinho aí a formulação da tintura para você escolher qual você vai fazer no seu workshop das tinturas. Olha, coisas ruins. Esses slides você vai mandar para a gente? Já mandei, tá lá no grupo já. Ah, tá, obrigada. Tá? Só as contraindicações e as interações medicamentosas mesmo, que eu peço que vocês anotem direitinho. Se vocês quiserem imprimir os slides, depois anotar tudo atrás, ou mesmo fazer um caderninho para vocês anotarem isso. Então, é bacana que vocês façam isso, até mesmo para fixar o conteúdo, porque não tem como eu colocar para vocês assim, mandar para vocês num slide todos os riscos de tudo isso, entendeu? Eu vejo de acordo com o formulário mesmo e com os estudos que eu leio. Então, eu vou anotando os efeitos relatados e aí eu passo para vocês. Então, é interessante que vocês também façam isso, porque às vezes vai chegar uma pessoa aí, minha mãe falou para mim, eu dei a tintura de alho para ela quando estava resfriada e deu diarreia nela. É uma coisa para você anotar no seu formulário e você colocar que pode ocorrer a diarreia. Então, quando você for falar com outra pessoa, você for indicar para um paciente, você fala assim, olha, pode ocorrer diarreia, é comum, pode... Vocês mesmas vão verificando, que junto com esses conjuntos de sintomas que falam no formulário de fitoterapia, vocês mesmas vão acabar vendo que tem alguns relatos de pacientes que podem falar para vocês sobre essas interações. Advertência sobre o alho.
mais uma vez, crianças não podem tomar tintura. O chá de alho só é indicado para crianças acima de 12 anos, porque ela pode causar hipotensão arterial, ela pode baixar muito a pressão arterial. Então, a criança, ela não tem ainda um controle de pressão arterial correto, então não é adequado você dar para uma criança pequena. Pessoas que tomam antihipertensivo não pode tomar. Pessoas que tomam a clorzoxazona também não pode. Pessoas que tomam captopril podem ter um episódio de queda brusca de pressão arterial. Pessoas que têm desconforto gástrico, gastrite, pessoas que podem, nesse caso, usar alguns medicamentos retrovirais, podem ter algum problema de saúde, aí principalmente com o saquinavir, pode levar uma falha na terapia antirretroviral, pode ocorrer uma resistência a esses fármacos. Quem toma atorvastatina não pode tomar a tintura de alho e nem pode abusar do alho. Ele pode aumentar o risco hemorrágico durante e após cirurgias. Isso é muito importante, aumentar o risco hemorrágico antes e depois das cirurgias. Se gosto de fazer uso da tintura de alho e daqui 2 semanas eu vou operar. 2 semanas antes, para de tomar tintura e só vai tomar de novo a tintura de alho 2 semanas depois. Dá esse período de 14, 15 dias para o corpo conseguir voltar novamente ao estado que ele estava antes da tintura, porque ele pode, de fato, ser um problema. Ele pode causar diminuição na produção de hemoglobina e de eritrócitos. Então, ele pode, se você for fazer um hemograma, pode dar alguma alteração sanguínea. Aí vocês se ocorrer com algum paciente, fala assim, não, realmente, mas isso foi em decorrência do uso da tintura de alho. Certo? Vamos para o próximo. Aloe vera, mais conhecida como babosa. Apesar de terem pessoas que gostam de tomar suco de aloe vera, gostam de utilizar a aloe vera para o uso oral, não é recomendado. Até tinha conversado com vocês sobre isso antes. Não é recomendado porque ela tem um potencial hepatotóxico, então ela pode causar um problema. No formulário de fitoterápico, não é indicado o uso oral da babosa, tá? Ela é usada só como um gel tópico. Então, aí para vocês eu coloquei que ela serve como cicatrizante nos casos de ferimentos leves, desordens inflamatórias na pele, incluindo queimaduras de 1º e 2º graus, escoriações e abrasões. Quem é muito beneficiado com a aloe vera são pessoas que têm psoríase, pessoas que têm dermatite atópica, pessoas que têm a pele sensível, pessoas com mais de 60 anos, a pele deixa de ter aquela hidratação natural da pele, por causa do processo mesmo de envelhecimento. Então, fazer um gel para passar nas pernas, até mesmo para melhorar a emoliência da pele, melhorar a coceira em decorrência dos processos de varizes, ele é ótimo. Também é muito utilizado para quem tomou muito sol, acabou dormindo no sol, ficou lá que nem um camarão. A babosa ajuda muito. Então, gel tópico. Gel mucilaginoso, incolor da babosa, de 10 a 70 gramas, você que decide se você quer ele mais forte ou mais fraco, e um gel base. Esse gel base é vendido em lojas de produtos naturais. É um gel sem cheiro, sem nenhum odor, onde você vai fazer essa mistura desse gel e vai aplicar o gel nas áreas afetadas de 1 a 3 vezes ao dia. Efeitos colaterais ou possíveis interações da babosa. É uma planta que a casca dela tem um componente tóxico, então tem que tomar muito cuidado para fazer a extração do gel da babosa, para não colocar nada da casca dela.
porque alguns pacientes relataram dermatite de estase, prurido, coceira, urticária bolhosa. Para vocês terem noção, urticária bolhosa é aquela coceira que causa bolhas. Então, ela pode causar um problema bem grande. Ela tem compostos antraquinônicos, eu acho que a gente falou lá na primeira aula sobre os compostos das plantas, e esses compostos antraquinônicos podem ser tóxicos quando ingeridos. Por isso, a farmacopeia, ela não recomenda em nenhuma hipótese ser usada para uso oral, ok? Pode falar, Cléris. Então, o pessoal aqui, não sei se é normal, mas eles tiram corta ela, espera aquele líquidozinho mais fedido sair e coloca na farinha de trigo, alguma coisa assim, e faz tipo cápsula e toma. E acha que normal. Eu toda vida achei que era normal. Diz que é muito bom para soltar o intestino e tal e coisa. Então não pode. Não, não pode. Assim, claro que a gente tem muita coisa que a indústria farmacêutica, os estudos dizem que não são bons, mas tudo isso a população faz uso de algumas coisas e realmente vê-se benefícios. Tem usos e usos. Cléris, desculpa, André, a gente acaba não recomendando mesmo por conta mesmo desses compostos antraquinônicos. Esses compostos antraquinônicos podem causar um problema muito grande até um risco de anafilaxia, que é aquela alergia grave, uma intoxicação e um envenenamento. As pessoas correm o risco. Elas podem ter um benefício, as mucilagens são ótimas, que nem a gente falou. Todo composto que tem mucilagem é ótimo para soltar o intestino, porque ele é rico em fibras. Então, claro que vai funcionar, porque é uma planta riquíssima nessas melequinhas aí, essas mucilagens vão fazer bem. Mas não é só a mucilagem que tem na planta, né? A planta tem uma porção de outros componentes, outros compostos ativos que podem ou não fazer mal. Não é recomendado, eu acabo seguindo mesmo, como eu estou falando com outras pessoas, ou estou sempre indicando as coisas, eu não vou fazer uma indicação de algo assim que pode causar um problema, porque assim, se eu for fazer, eu sei que eu vou fazer e aquilo não vai causar um problema na pessoa. Mas geralmente a pessoa vai para casa dela, eu tenho babosa lá, eu vou fazer, e não sabe às vezes como fazer, e Deus me livre acontece alguma coisa, daí eu vou ficar preocupada. Então, eu acabo não recomendando mesmo. Eu sigo mesmo o que diz a farmacopeia, o que diz mesmo a ciência, né? Vamos dizer assim, e acabo não indicando. Nunca tomei, não sei se faz bem ou não, mas tive pacientes que tomaram e que falam que funciona legal. Ok? Certo, então, mas eu já vi. É. Tem que ela batia e bebia, porque diz que ajudava na cartilagem do joelho dela, e diz que ela melhorou muito. Aí agora Entendi. pode. Mas Tem. Olha, para você ter noção, existem plantas assim que têm propriedades. Eu vou contar uma história de uma planta, só dar um pause nisso, uma planta maravilhosa chamada erva botão. Ela chama Eclipta alba, o nome botânico dela. Os índios, os indígenas, eles tinham costume de fazer um chá de ervas antes de ir pescar e fazer todo um ritual para isso, né? Porque eles diziam que os deuses os protegiam, que nada poderia machucá-los. E um dia, dois pescadores que não eram da tribo indígena, mas que conhecia a cultura local, tomou o chá de Eclipta alba, de erva botão. E esses dois pescadores, um deles foi picado por uma cobra, né? E foram correndo. Ele foi picado por uma cascavel. O cara já tinha certeza que ele ia ser morto. Ele chegou no hospital, foi num hospital de referência e ele estava muito bem.
Porque o veneno, ele causa, primeiro, qualquer processo de intoxicação na gente, ele faz com que as nossas células comecem a morrer, né? O envenenamento, ele vai matando a gente de dentro mesmo para fora. E o veneno da cascavel, ele faz com que o pulmão da gente se feche. O pulmão, como um modo de defesa, ele se fecha, então a pessoa fica asfixiada mesmo e morre. E o cara no hospital ali, não estava acontecendo nada, esperando o soro, e esse soro não chegava. E aí perguntaram para ele, eu falei, moço, o que você tomou? Ele falou, eu tomei um chá dos índios, dos indígenas lá, que falaram que não acontecia nada e realmente não tomou. Aí ele falou assim, onde você tomou? E aí os pesquisadores foram atrás, descobriram do que era essa erva, hoje né, conhecida como erva botão, é uma erva completamente de mato, tem em qualquer lugar, e essa erva tem um efeito protetor, ele elimina o veneno da cascavel, foi estudado na Unicamp sobre essa planta. Eu vou mandar o estudo para vocês, inclusive mando lá depois. Eu achei muito interessante ela. E ela é eficaz contra o veneno de aranhas, contra o veneno de escorpião. Ele é eficaz contra o veneno de cobras das mais diversas espécies. Se sabe hoje que o mecanismo de funcionamento da Eclipta alba é através de uma proteção da célula, e essa proteção da célula faz com que o veneno não consiga entrar nela. Ela cria um mecanismo de encapsulamento, protege a célula, então o veneno não consegue adentrar na célula e ela é eliminada e realmente não acontece nada mesmo com a pessoa. Esse rapaz que era pescador, que foi pescar e foi picado pela cobra, ele sobreviveu, ele tomou por precaução o soro antiofídico, virou objeto de estudo de muitos cientistas aí das nossas últimas gerações. Então, só ilustrando aí, falando sobre o uso, muitas plantas vocês vão ver que não tem todos os usos, de acordo com a farmacopeia, não tem todos os usos elencados, e vocês vão escutar muito sobre, minha vizinha usa para isso, minha vizinha usa para aquilo, então são usos ainda que podem ser usados, é chamado isso dentro da indústria dos remédios mesmo de farmácia, como uso off-label. É um uso que é diferente daquele pelo qual ele foi feito, mas que ele também funciona. Ok? Ok, obrigada. Imagina, vamos para o próximo. Aloísia. A aloísia é auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos, como cólica, distensão abdominal e muito usado como ansiolítico leve. Ele é usado como um calmante leve. A aloísia, ela é feita somente, mesmo em forma de chá, somente para uso adulto, justamente por esse efeito ansiolítico, tá? Ela só tem formulações com estudos feito da tintura, que no caso é utilizado 10 gramas da folha da aloísia e 100 ml de álcool etílico, 70%. Como efeitos colaterais, não é indicado para pessoas que tomam ansiolíticos, né, porque vai dar um efeito muito exacerbado, não é indicado para crianças, gestantes, quem está amamentando, e também essa tintura também não é recomendada para pessoas alcoólatras, diabéticos, em função até mesmo do teor do álcool, e ele pode causar o mesmo efeito que um calmante causa. A pessoa não pode dirigir depois que faz uso da tintura, mexer com coisas que podem acabar machucando ela, né? E existe também um óleo que ela tem interação medicamentosa, que é um óleo com 70% de carvona, é a polistáquia. É um óleo essencial de polistáquia, ele tem 70% de carvona, e ele apresenta uma ação ansiolítica, e não é
recomendado quem faz uso desse óleo essencial junto com a aloísia, porque ele pode causar um efeito sedativo muito grande, tá? Eu vou até pegar o nome aqui e vou escrever para vocês. Deixa eu ver se tem algum teclado para digitar. Mas, olha, eu vou dar um print depois, vou anotar para vocês, vou mandar no grupo. O óleo essencial de Polistáquia, ele tem 70% de carvona, CARVONA. Os dois não podem, de maneira nenhuma, serem utilizados juntos. Certo? Vamos passar para o próximo. Colônia. Colônia é interessantíssima. Pinha zerumbete. Essa é uma das plantas que ela não é de origem brasileira, mas ela foi incorporada na nossa cultura e ela surgiu, essa espécie em específico, ela surgiu do cruzamento de outras espécies. Ela é utilizada como o único uso dela, auxiliar no alívio de ansiedade leve. Pode ser que tenha outros usos, pode ser que tenha outras indicações populares, mas científicas, é somente no alívio da ansiedade leve. Ela é feita através de infusão, 0,8 gramas da folha para 100 ml de água potável, certo? Mais uma vez, uso adulto, porque ela pode causar uma sedação, não é indicado para gestante, lactante, menor de 18, mesmo não tendo álcool, também não é indicado para crianças. Ela tem que ser usada com muito cuidado, apesar de não ter álcool, tem que ser usado com muito cuidado em pessoas que têm diabetes ou que estão tomando remédio hipoglicemiantes, em pessoas que têm desequilíbrio eletrolítico, hipotensão arterial, que tem a pressão baixa e alergia ao gengibre. Ela pode aumentar a acidez gástrica e pode reduzir o efeito de antiácido. Ela pode interagir com os remédios bomba de prótons, que é o pantoprazol, o omeprazol. Ela pode agir como um diurético, essa planta também. Então, ela deve ser usada com muito cuidado em quem toma hidroclorotiazida, captopril, alguns medicamentos que podem fazer esse papel que são medicamentos diuréticos. Não pode usar esse medicamento em paciente que tem hepatopatias e hipotensos. Hipotensos são as pessoas que têm a pressão arterial muito baixa, e pessoas que têm hepatopatias são pessoas que têm problemas no fígado. Vamos para a próxima. Alternantera brasiliana Kunze. É a perpétua do Brasil, ou também sempre viva. Ela é uma planta que auxilia no alívio da febre, desde que tenha sido excluído situações graves por um médico, tá? A gente não sabe a origem da febre, então ela tem que ser usada mesmo como um auxiliar, antes de passar com o médico, se for mesmo descartado qualquer tipo de problema grave. Pode ter outros usos, mas dentro da farmacopeia, somente esse. Aqui é utilizado, a única formulação da farmacopeia é uma infusão. A folha e a inflorescência, que é isso que vocês estão vendo, a folha e a inflorescência, as florzinhas, 0,4 a 0,6 gramas da folha e da inflorescência para 150 ml de água purificada. O preparo da infusão, ela é diferente das outras infusões. Ela só pode ficar em contato com a água fervente durante 5 minutos. E você tem que tirar a planta e fazer uso tão rápido quanto for possível. Ela é uma planta muito volátil, tem um efeito muito rápido. Quando você for fazer a planta, fazer essa infusão, você faz e toma ela fresca. Não pode guardar para tomar depois, não pode fazer em grande quantidade. Contraindicado para pessoas que têm alergia a flores e caso não é indicado para crianças, gestantes, lactantes, menores de 18 e também
podem aparecer alguns efeitos adversos, mas momentaneamente nenhum foi relatado ainda dentro para ter sido feito algum alerta. Vamos para a próxima plantinha. Essa planta é muito boa. Anacardium occidentale. Existem 2 tipos de caju. Existe a Anacardium orientale e a occidentale. Para uso dentro da farmacopeia brasileira, a gente sempre vai falar sobre a occidentale, que é a ocidental, o nosso cajueiro. É auxiliar para o alívio sintomático da diarreia leve e não infecciosa. Não sei se vocês já escutaram isso de alguma pessoa mais velha, mas realmente a minha avó falava que não podia tomar muito suco de caju porque prendia o cocô. Não ia ficar muitos dias sem conseguir ir no banheiro. Então, assim, quem está com uma diarreia e vê aí que não é um quadro infeccioso, foi só um desarranjo mesmo intestinal, pode fazer uso do suco do caju também, tá? Aqui tá usando para fazer a casca do caju, fazer a decocção. Vai ferver a casca do caju, 0,4 a 3,75 gramas para 150 ml de água. Pode ser usado essa decocção ou pode ser feito mesmo o suco do caju, 150 ml do decocto ou do suco, até 4 vezes ao dia. Não existe nenhuma contraindicação que não seja quem tenha alergia mesmo ao caju. Crianças podem utilizar, desde que uma quantidade bem pouquinha mesmo, mas pessoas alérgicas, pessoas que têm problemas renais, hepáticos ou cardíacos não podem fazer uso, tá? O óleo da casca da castanha, ela tem uma ação cáustica e corrosiva, ou seja, eu não sei se vocês aqui eu tenho um cajueiro no sítio, e minha mãe, a primeira coisa que ela falou quando a gente mudou aqui para o sítio foi: pelo amor de Deus, não deixa seus filhos pegarem o caju na mão, porque a castanha do caju come a pele. A castanha do caju, quando ela não está assada, ela ainda está crua, ela tem esse potencial corrosivo, pode causar lesão, febre e, nossa, dá um estrago bem grande. Então, tem que tomar muito cuidado com a castanha. Em caso depois do uso, pelo menos de 1 ou 2 dias do caju, do decocto da casca do caju, vocês verem que os sintomas não reduziram, tem que suspender e voltar no médico. Vamos para a próxima. Bardana. Essa planta tem sido falou muito dela no ano passado, com uma planta que estavam chamando de Ozempic vegetal, que é aquele medicamento chique, caro, lá que as pessoas estavam tomando para emagrecer. A Actium Lapa é um medicamento que aumenta o fluxo urinário, atua como coadjuvante de queixas menores no trato urinário, melhora a inapetência, quem não está com muita fome, ela ajuda a melhorar o apetite e como auxiliar nos sintomas associados à dermatite seborreica. Eu não sei por que falaram tanto dela o ano passado sobre a bardana, o uso mesmo para emagrecer. Se ela é uma planta que realmente ela abre o apetite. Mas, ok. A tintura é feita com 10 gramas da raiz, 100 ml de álcool etílico 45%. Nesse caso, quando existe um álcool etílico com pouca gramatura, por exemplo, 45%, ele não atua como conservante. Isso a gente vai aprender depois dentro da oficina, quando a gente falar sobre as tinturas, como usar conservantes para manter as tinturas de vocês aí sem proliferação de fungos ou bactérias. Uso adulto, tomar de 8 a 12 ml da tintura, diluído em 50 ml de água 3 vezes ao dia. Contraindicações da bardana. Mais uma vez, quem tem alergia a flores, gestante, lactante, menores de 18 anos não podem, alcoolistas, diabéticos e
Ele também não é recomendado para pessoas que tomam hipoglicemiantes. O que são hipoglicemiantes? São aqueles remédios para tratar a diabetes mesmo. Quem toma faz uso de insulina. A planta, ela pode causar alguns desconfortos, né? Ela pode causar febre, disúria ou dor tipo cólica, hematúria. Isso tudo, hematúria é quando o xixi sai com um pouco de sangue. Tem que evitar tomar essa tintura com pouca água, ela precisa de bastante água, e quando você tomar essa tintura, você tem que tomar bastante água. Pessoas que usam junto com a insulina tem que fazer reajuste da dose, não pode utilizar mais do que é indicado aí nessa descrição farmacopeica, e tem que ser acompanhado esse uso sempre com um médico. Ela pode ser usada também como um medicamento para auxiliar mesmo no controle de peso, mas principalmente em quem tem problemas hormonais, não em problemas mesmo de ansiedade, ou quem tem, faz mesmo, não tem uma alimentação bem bacana. Vamos passar para o próximo, Arnica montana. Opa, pode falar? Mesmo a seborreia aí, né, a dermatite seborreica, é ingerir também, não é passar. Não, nesse caso é passar. Você pode utilizar tintura, qualquer tipo de tintura você pode usar tópico. Aí, nesse caso da dermatite seborreica, você vai passar a tintura, você vai... Geralmente, quando eu faço uso de algum tópico de cabelo ou alguma coisa, você pega um pouco de shampoo ou do próprio creme de cabelo ali, que não tenha não tenha muito cheiro, alguma coisa, você vai misturar nesse creme, vai passar, ou mesmo no shampoo, passar no cabelo, deixar por alguns minutos e depois lavar. E você ir fazendo uso disso continuamente, tá? Entendi. Quando a gente falou também do alecrim, a mesma coisa. O chá do alecrim ou a tintura do alecrim pode passar no cabelo, que ele é bom pro piolho. Mata os piolinhos. Arnica montana. Falamos sobre isso na última aula também, mas eu vou aqui passar para vocês toda a formulação e toda a posologia dela. Auxilia no tratamento de contusões, distensões, erupções cutâneas provocadas por picadas de insetos, nos casos de equimoses e hematomas. Equimose é quando fica aquelas manchas roxas, mas que saem naturalmente, sem nenhuma batida. Algumas pessoas têm um tipo de problema assim, e acabam ficando roxas sem bater em algum lugar. A arnica serve para isso. Uso externo. Falei na outra aula, vou falar de novo. Tem gente que toma, existe para vender a arnica montana para uso interno. A farmacopeia de fitoterápicos não recomenda, gente, não recomenda o uso interno da arnica. Joia? Vamos falar aqui agora sobre as advertências. A arnica, quanto uso externo, ela pode ser usado por maior ou menor. Não é recomendado para crianças muito pequenas, vamos dizer assim, até uns 4 anos de idade, a criança tem uma absorção de álcool muito grande na pele, então não é legal muito usar não, tá? Uma criança aí na segunda infância, uns 6 anos, já não tem problema. Principalmente para machucado, caso de hematoma. Eu acho que vocês já viram alguém que usa, quando a criança machucava, tacava o álcool com arnica, a avó de vocês tinham aí, a minha também tinha. A tintura da flor, ela é feita aí a 10% com vinho, pode ser feita em pomadinha, tá? E essa tintura da flor é a 10%, de 20 a 25 ml da tintura, e uma pomada simples de 100 gramas que você vai misturar essa tintura e vai utilizar ela na pele, tá? Isso é principalmente para uso pediátrico. Você faz essa diluição da tintura com uma pomada simples para você ter ela em uso para diversas formas, ou como alívio das pernas que estão pesadas, ou picadinha de inseto, contusão, torcer o pé, tudo isso a arnica tem uso comprovado como anti-inflamatório. Existe contraindicação? Existe. Pessoas que têm alergia às flores também podem ter reações alérgicas com formação de vesículas e necrose. Pode falar, André.
Andréa? Essa pomadinha que você falou, é pomadinha simples como? Um Bepantol. Ah, tá. Uma pomada de Bepantol, não pode ser de medicamento, tá? O Bepantol, no caso, ela é uma vitamina. Então, pode ser uma pomadinha de Bepantol, pode ser... Ou qualquer... Sabe aquela pomada de bebê? Não sendo nistatina, mas a pomada de bebê, que é feito de óleo de peixe, você pode misturar a tintura da arnica com essa pomadinha, deixar num potinho guardadinho e ir fazendo uso dela. Ah, tipo a hipogloss. Isso, exatamente. De Tá, qualquer obrigada. marca, ela só vai servir mesmo ali só para conduzir mesmo a arnica. Obrigada. Imagina. Então, ó, para vocês terem noção, a arnica, se a pessoa é alérgica, ela vai causar umas vesículas e necrose na pele. Então, tem que tomar cuidado aí se a pessoa tem alguma alergia disso ou não, tá? O uso prolongado dela pode causar vermelhidão na pele e não tem, assim, uma explicação para isso, mas ocorrem muito. Relato de alergia na pele com aplicação da tintura, não pode utilizar além do que for necessário, que no caso é fina camada da pomadinha que vocês forem fazer, 2 a 3 vezes no dia. A tintura, ela tem que ser usada 2,5 ml na forma de... perdão. A tintura, ela é usada numa compressa embebida, não falei para vocês. Vocês vão pegar, sabe, gaze, joga o álcool, a tintura de arnica, e ela você vai aplicar 3 a 4 vezes no dia no local, tá? Essa compressinha que você aplica, não pode jogar o álcool assim diretão na pele e já era, tem que jogar numa compressa, passar no local, esfregar ali no local certinho, ou então fazer a pomada, que eu acho muito mais prático, né? Usar a pomadinha para fazer esse uso. Tem pessoas que fazem uso da arnica montana como medicamento oral. Existe a homeopatia, eu sei, porque eu pesquisei, fui ver lá que tem pessoas que usam a arnica para uso oral. Acho que vocês devem conhecer alguém aí. Andréa? Eu esqueci, foi tirar de novo, desculpa. Não tem problema. Então, vocês vão ver para comprar cápsula de arnica para tomar, tudo isso. Não é recomendado. Ela também tem um componente que é hepatotóxico, pode causar um problema bem grande, principalmente se a pessoa não tiver ciência que ela é alérgica. Existe, na aula passada, a Ana Paula comentou aqui na casa dela tinha um tipo de arnica, e ela não sabia se era essa mesmo ou não. Existem 2 tipos de arnica. A que estamos estudando é a montana, com essas flores amarelas. Tem a arnica paulista também. Ela tem algumas propriedades, mas não é essa que a gente está falando sobre, ok? Vamos dar uma pausa agora. Joia? Joia. 15 minutinhos, às 20, agora 20h20, quando for 20h35 voltamos. Combinado? Combinado. Até daqui a pouco, então. Até.
Oi, pessoal, já voltaram? Já. Tô aqui assistindo a outra aula que eu perdi. Ah, tá. Ah, não posso Olá. perder tempo, não. Ó, faltam aqui, eu acho que 3 slides para eu finalizar a aula de hoje. Depois eu vou encerrar a gravação, e aí se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar sobre outros temas, aí a gente conversa. Combinado? Combinado. Combinado. Vamos finalizar aqui então. Ai, caiu o controle do ar-condicionado. Não tem problema. Vamos para a próxima plantinha. Bacharistrimera, mais conhecido como carqueja. Existem, se vocês forem no mercado de plantas naturais, um tipo chamado carqueja doce e o outro carqueja normal, amarga, né, que eles falam. Eu vou ser sincera para vocês, eu nunca tomei, então eu não sei se isso é real ou não. Ó, a carqueja, ela é muito usada para quem tem aquela sensação de plenitude gástrica. Ela funciona como auxiliar no alívio de sintomas dispépticos. Aqui no meu caderninho, eu anotei 2 fórmulas. A fórmula da tintura, que está aqui para vocês, que são 10 gramas do caule alado. Caule alado, como vocês podem ver aí, o caule dela é a folha. Então, é esse caule alado, é essa folhinha aí, todinha dela. 10 gramas do caule alado e 100 ml de álcool etílico 70%, tá? O chá pode ser feito com 0,3 a 0,2 a 0,3 gramas do caule alado para 150 ml de água. Ela é feita por decocção. É uma das poucas plantas que a folha vai ser feita por decocção, tá? Não é muito comum, mas acontece. Falei lá para vocês que tem sempre algumas exceções. Essa daqui é feita por decocção. Vocês vão ferver o caule ao lado dela por 5 minutos, desliga, abafa, coa e toma. Contraindicações dela. Mais uma vez, aquilo que a gente falou sobre todas as outras. Gestantes, pessoas que estão amamentando, crianças, precisam ser aí liberados pelo médico para poder fazer uso. Ela também, ela pode causar hipotensão arterial, ela pode baixar muito a pressão arterial, então ela tem que ser usada com cuidado em quem toma remédio para hipertensão. Pode causar alguns distúrbios digestivos se você tomar muito dela. E doses excessivas e prolongadas, maior que 3 meses você tomar, pode causar uma leucopenia, tá? Foi relatado casos de hipoglicemia, mesmo com pessoas que não tomam insulina ou remédio para diabetes. Então, precisa tomar muito cuidado aí com esse chá. Não pode ser uma coisa utilizada a longo prazo. Pessoas que vão passar por cirurgia 2 semanas antes têm que fazer a interrupção do uso. Não pode utilizar acima da dose aí recomendada, tá bom? Picão e picão preto. Essa é uma planta também que tem muitos outros usos populares. Ela é, dentro da farmacopeia, indicada como auxiliar no tratamento sintomático da icterícia, desde que situações graves tenham sido descartadas por um médico. Esse é o único uso relatado dela dentro da farmacopeia, tá? Mas existem realmente outros usos que algumas pessoas dizem sobre ela, assim como vocês vão ouvir falar do ipê roxo, que é utilizado para vários problemas circulatórios, existe também alguns usos de pessoas que relatam para alguns tipos de câncer. O picão preto também é uma delas. Existem alguns usos populares ainda, com carência de estudo, que relata uso para o câncer principalmente de colo de útero. Pode falar, André.
Esses dias eu estava assistindo um vídeo, eu não lembro do moço não, que ele também é fisioterapeuta. Aham. Ele estava ensinando, falando sobre a dengue, aí ele falou para tomar o chá de picão preto com barba-timão, não, erva baleeira e folha de mamão. A folha de mamão, eu vou chegar nela com vocês. Ela não está relatada aqui na nossa farmacopeia, mas eu procuro falar para vocês muito sobre algumas plantas que já têm alguns usos consolidados na ciência. Tem muito estudo ainda em andamento, mas ainda não foi integrado dentro da farmacopeia, do formulário. O picão preto tem vários usos acerca disso, como uma erva de potencial retroviral. Ele falou que Também, baixa muita febre rápido, né? isso, exatamente. Então, ela também tem um uso para pessoas que têm problema uterino, quem tem câncer de colo de útero. A minha avó, ela faleceu em decorrência de um câncer de colo de útero e a gente não sabia na época por que ela tomava tanto chá de picão e picão preto e a gente acabou descobrindo que foi uma indicação dela de uma pessoa que entendia de ervas falando sobre isso, e depois eu acabei lendo e existem alguns usos relatados, mas a gente tem que deixar claro aqui que doenças graves, elas precisam ser sempre acompanhadas pelo médico. A folha de mamão, eu não vou dar spoiler para vocês, mas então, eu vou falar dela com vocês. Fora da gravação, eu converso com vocês, eu conto o que eu sei sobre a folha de mamão. Então tá. Aí, para o pessoal depois assistir a aula e sem spoiler da planta, tá? Então tá bom. Contraindicações do picão preto. Mas não pode ser usado em crianças com menos de 12 anos, pessoas que têm, mais uma vez, alergia a flores, não pode. Contraindicado para gestantes, lactantes, menores de 18, pessoas que tem uma recomendação aqui, inclusive eu acho que é por isso que ela tem esse efeito uterino, né? Ele tem efeito no pessoas ocitócitos. Ela pode causar aborto, então de jeito nenhum pode ser usado por gestante. Eu acho que por isso ela deve ser bom para os cânceres, para o câncer derivado aí do útero, dos ovários. Como essa plantinha tem cumarinas, pessoas que têm problemas na coagulação também não podem tomar, ou que fazem uso de anticoagulante, pessoas que têm problema com a hipoglicemia também não podem, ou que fazem uso de remédios para baixar a glicemia, baixar a glicose, não podem fazer uso do chá de picão preto. Pessoas que são hipertensas e tomam antihipertensivos podem ter pico de pressão baixa, pode causar hipotensão arterial. Em altas dosagens, ela pode causar uma irritação muito séria na bexiga e nas vias urinárias. Então, é isso sobre o picão preto. Aqui era para ser o nosso intervalo, a gente fez um pouquinho antes. Eu vou encerrar nossa gravação e vamos conversar mais, tirar as dúvidas aí de vocês, ok? Ok. Pessoal que acompanhou a nossa aula aqui, amanhã temos outra aula bem interessante sobre isso. Eu vou dar spoiler para as meninas da aula de mamão. Vocês perderam a aula ao vivo, não vão ficar sabendo. Mas vocês vão futuramente aí saber mais sobre os benefícios aí do mamão. Muito obrigada, até a próxima aula. E vocês não saiam daí, só vou parar a gravação. Tá.